Bom, meu nome é Débora Fritz Santos Marins, sou casada com o pastor Ezequias Amâncio Marins. Nós servimos ao Senhor na Igreja Batista Central, em Japuíba, Angra dos Reis. Estamos lá há 30 anos. Desde quando saímos do seminário, o meu esposo começou a trabalhar com a pregação expositiva. Ele fazia o prega-palavra, né, em Atibaia, São Paulo. E lá eu fui em alguns congressos das mulheres e foi lá que eu conheci o material Design Divino, né? Design Divino e Design Interior. Eu achava linda aquela capa. E as irmãs que iam comigo, como eu trabalhava com o discipulado e aconselhamento, eu tinha muitas irmãs ali que faziam parte, né, do meu grupo, esposas de pastor. E uma irmã um dia chegou para mim e falou: Débora, por que você não dá o Design Divino? Aí eu falei assim, cara, ela tá falando para mim, por que ela não dá, né? Mas eu peguei o material, olhei e falei, eu vou estudar, vou ver como vai ser. E aí, dependendo, vou orar e vou ver. Peguei, comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar a primeira, segunda lição, eu falei assim, cara, as mulheres precisam aprender isso. E logo nesse tempo veio a pandemia. Eu parei com tudo e as irmãs começaram, Débora, monta grupos online. E aí eu montei um grupo. Fiz um semestre, Design Divino, foram mais de 25 mulheres tanto da nossa igreja quanto também amigas que eu tinha fora, que estavam nos Estados Unidos, que estavam em Portugal, uma na Espanha, me parece. E só que quando eu comecei ali com esses grupos, aí o Senhor começou a trabalhar em mim a ideia do movimento. Isso não é um estudo, isso não é só um discipulado, isso é um movimento. Só que eu não tinha ideia de que havia o Aviva Nossos Corações. Eu fui indo, né? Foi um processo, o Senhor foi conduzindo. Conforme eu dava os estudos, eu ia... Não, mas eu tenho que encontrar, né? Quem deu esse estudo? Como é que ele é que montou o material? E aí eu me deparei com as palestras da Mary Casey e da Nancy, falando acerca do design divino e do design interior. Eu bebi aquilo. Então ali eu tive é um movimento. E aí eu falava sempre, irmãs, começávamos o discipulado, eu dizia, nós estamos fazendo parte de um movimento. Aí tinha, né, o Manifesto da Mulher Verdadeira, vamos assinar isso daí. E eu ficava assim, gente, eu vou mandar isso para onde? Mas assina, tá falando para assinar, assina, vamos embora. Alguma coisa está acontecendo. E foi indo. E como eu estava ouvindo os podcasts do Aviva, eu liguei no dia e a Nancy lançou aqueles podcasts sobre avivamento. E eu ouvi, só que eu não consegui. O Senhor me visitou de tal maneira que eu não consegui chegar até o final do podcast. Saí do quarto pulando, falando, amado, eu descobri. Você tem que ouvir o que eu acabei de ouvir. Aí ele, calma, amor. Falei, amor, você tem que entender, algo está acontecendo. A Nancy lançou um podcast sobre buscando a Deus e falando de avivamento. Gente, eu tenho que encontrar um material. Como é que eu vou passar isso para as minhas irmãs? Porque eu acho que elas estão passando a mesma coisa que eu. O Espírito Santo de Deus me deu essa compreensão. As minhas irmãs também estão num deserto. E aí ele falou, amor, tem que ter algum livro que... tem que ter algum livro que ensine isso. Eu voltei lá com mais calma e ouvi, e no final tinha, se você quiser conhecer mais acerca desse mover de Deus, temos o Buscando a Deus, tá? Na hora, meu esposo encomendou, quando eu cheguei de férias, isso tudo nas férias, quando eu cheguei de férias eu comecei, Buscando a Deus, Design Divino e Design Interior. As minhas irmãs têm que fazer. Então, eu trabalhava, né? Design Divino com um grupo, Buscando a Deus
Tudo no mesmo dia, buscando a Deus e design interior à noite. De manhã, começava à tarde, 2h30, design divino, 4h30, buscando a Deus, e à noite, design interior. Eu creio que a sede, né? E as mulheres foram. É isso, eu compartilhava com elas essa sequidão, e elas, Débora, era isso que a gente sentia. Então, meninas, está aqui. E aí a gente foi indo, e isso foi crescendo na igreja, e aí as irmãs de outras igrejas, em Angra dos Reis, todo esse movimento acontecendo em Angra dos Reis. E as irmãs de outras igrejas começaram, Débora, você tem que dar isso pra gente. E aí eu abri, tá bom, vou abrir, vou dar pra vocês, mas é pra vocês levar pra igreja de vocês. Não é pra ficar, vocês podem, porque assim, o grande diferencial de design divino e design interior, eu diria que de todo o material que o Aviva produz nessa área de discipulado, é que qualquer mulher pode ensinar. Sabe? Isso é muito bom. Você não precisa fazer curso. Você tem que dizer, sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas, enfim, eu percebi uma certa, assim, poxa, mas você ensina, eu não ensino como você. Eu falo, meninas, não tem que ensinar como eu. Vocês têm que falar. E a gente foi indo. E a coisa foi acontecendo. Mulheres de outras igrejas, e eu falando em outras igrejas. O Senhor colocou muito forte no meu coração que em todo lugar que o meu esposo fosse pregar e que eu fosse falar às mulheres, eu iria colocar um manifesto Mulher Verdadeira. Eu iria falar dessa contra-revolução silenciosa. Eu iria falar daquela citação da Mary Casey, de que está na hora da gente agir diante dessa carnificina emocional, espiritual que está acontecendo e nos levantarmos como homens e mulheres de Deus, né? E anunciarmos, enfim, essa mensagem. Então, o estudo do design divino e do design interior, para mim, é a teologia desse avivamento que Deus está fazendo, sabe? E nós estamos vivendo agora no Brasil isso. Porque eu converso com uma, eu converso com outra, de repente começa a brotar grupos. Deus está fazendo algo, né? E assim, é algo assim, tremendo, sabe? Uma palavra que eu tenho para as minhas irmãs que são esposas de pastor e que não se renderam a permitir que um título definisse a vida delas. Sabe? Continuem. Digam sim, Senhor. Eu estou aqui. E eu quero ser um instrumento do Senhor.